Senhoras e senhores, bom dia, sejam todos bem-vindos. Acompanharemos agora a palestra Inteligência Artificial e as Tendências na Educação com a doutora Ana Gabriela Simões Borges. Licenciada em Pedagogia, mestre em Educação e Comunicação, doutora em Educação, Complexidade e Tecnologias, especialista em Organização do Trabalho Pedagógico, na Universidade Federal do Paraná. Atualmente é superintendente do Instituto GRPcom, onde coordena projetos de educação, comunicação, tecnologia e mídias, voltadas a professores e estudantes da educação básica e superior do Paraná e de todo o Brasil. Também é colunista nos jornais Gazeta do Povo e Tribuna do Paraná e comunicadora na Rádio 98 FM. A palestra de hoje tem como objetivo apresentar o papel da inteligência artificial na construção de cidades educadoras no futuro, refletir como a IA pode ser integrada de forma ética e eficaz para melhorar a educação, promovendo e personalizando do aprendizado a conclusão e o acesso equitativo ao conhecimento e ambientes urbanos e diversos. Com vocês, a doutora Ana Gabriela Simões Borges. Bom dia, pessoal! Finzinho da manhã, então eu sei que eu preciso ser, assim, hábil em manter vocês aí até o finalzinho. Mas, olha, a gente vai falar de um assunto super, ultra, mega, blaster importante para a educação. Eu sei que tem gente de outros países aqui também ouvindo, então vou tentar não usar muitas gírias brasileiras aqui para todo mundo poder acompanhar. Mas o fato é que precisamos falar de inteligência artificial na educação, né? Porque ela nos traz muitos desafios e também muitas oportunidades, né? E isso vai mudar substancialmente a forma de ensinar, de aprender e de conduzir qualquer processo educativo daqui para frente. Então, quem não sabe ainda o que é, quem não está familiarizado, quem não deu uma experimentada ainda no ChatGPT, quem não sabe o que é promptar, machine learning, etc., precisa ficar bem atento a esse momento. Então, vamos lá, gente. Vamos começar aqui com algumas reflexões. Primeiramente, a gente fica pensando, né? Como é que vai ser o futuro da sala de aula nessa era dos robôs? Será que a gente vai ser substituído pelas máquinas? Existem já grupos educacionais que estão substituindo algumas tutorias que antes eram feitas por professores, por robôs, por máquinas. Será que isso vai dar certo? Tem gente que já não contrata mais professor de inglês, porque está treinando com as ferramentas de inteligência artificial e LLM, que é Large Language Models. Eu já vou explicar o que é também. O que a gente precisa mudar no nosso jeito de ensinar e de aprender daqui para frente? Porque a inteligência artificial, sim, será tão disruptiva quanto o advento da internet. E vamos precisar fazer alguma coisa. O que vai diferenciar a gente da máquina daqui para frente? Se hoje o ChatGPT, na versão paga, tem mais de 300 trilhões de dados, a gente acho que não tem essa capacidade de armazenar tanta coisa assim, né? Mas será que ele vai ser mais inteligente que a gente? Não sei, já tem estudos de Harvard dizendo que o ChatGPT está emburrecendo com as informações erradas que estão sendo imputadas nele. A gente tem muita coisa para descobrir ainda, mas o fato é que tem uma grande vertente, uma grande corrente de pessoas criticando a inteligência artificial, vai emburrecer os alunos, eles vão fazer trabalho buscando no ChatGPT, não vai mais ter autoria de nada. E uma corrente muito grande de pessoas amedrontadas com o impacto da inteligência artificial e, ao mesmo tempo,
a gente tem uma corrente de otimistas enxergando ali, olhando, né, muito mais para as possibilidades trazidas pela inteligência artificial do que realmente os perigos. E tem as duas coisas, tá, gente? Então, eu vou me concentrar aqui em tentar apresentar os dois lados para que vocês tirem aí as suas próprias conclusões. E falando em tendências, eu destaquei aqui as duas principais tendências. E antes de falar da inteligência artificial, eu vou falar da alfabetização midiática e informacional. Hoje, quer dizer, na minha época lá, né, eu já estou quase cinquentinha, mas na minha época, quando alguém duvidava de alguma coisa, a gente dizia assim, é verdade, eu vi. A gente não costumava dizer isso? É verdade, eu vi. E agora que o que a gente vê pode não ser verdade? E agora que a gente viu, né, um monte de gente viu um incêndio no Museu do Louvre, e aquele incêndio nunca existiu. Foi um vídeo criado por inteligência artificial. E o Papa de Japona, que quebrou o decoro da igreja, e não era uma imagem real. Então, hoje, o que os nossos olhos veem pode não ser real. A inteligência artificial mudou essa nossa percepção, tornou o ver para crer obsoleto. E agora? Não é à toa que o Fórum Econômico Mundial destacou a desinformação, as fake news, como vocês queiram chamar, como principal problema que vai devastar a humanidade, especialmente nos próximos 2 anos, em que temos eleições em várias partes do mundo. Precisamos estar muito atentos a isso. E eu estou falando primeiro da alfabetização midiática, porque ela tem tudo a ver com a inteligência artificial. As crianças, os nossos estudantes, os jovens, os adultos, os idosos, a minha mãe em casa, eu preciso educar o tempo inteiro. Mãe, isso é fake news. Mãe, isso é desinformação. E ela vai compartilhando numa rodinha de amigos. Quem que nunca recebeu? Gente, 9 em cada 10 pessoas, eu acho, essa é a estatística, mas eu acho que é 10 em cada 10 pessoas, já receberam algum tipo de desinformação ou de fake news pelas redes sociais. Então, precisamos estar atentos a essa tendência e também que vai se agravar agora com o advento da inteligência artificial, em que nossos olhos não podem mais acreditar no que vem. Então, a gente tem várias outras coisas, as pessoas muito impacientes, uma tendência ao microlearning. A nossa geração, a minha geração, eu posso dizer, a gente assistia a aulas longas, a gente fazia um curso à distância e ficava na frente do computador por 1 hora, por 2 horas, por 3 horas. A nova geração não assiste mais vídeo no YouTube de 15 minutos. Não, é muito grande um vídeo explicativo para explicar alguma coisa em 15 minutos. Eu quero ver aonde? No TikTok, que me explica qualquer coisa em 1 minuto. Mas espera aí, o TikTok é um lugar que a gente pode confiar para obter informações? Então, a gente precisa estar muito atento, porque o microlearning é uma tendência legal, mas também revela a pressa das pessoas por consumir coisas rápidas. E a inteligência artificial vai ser muito hábil em fazer entregas rápidas do que quer que seja. Poxa, tem uma tarefa da escola amanhã, não tenho tempo de produzir um texto. Ah, não tem problema, ChatGPT faz para mim num clique. Então, a gente tem que falar sobre isso. Ensino híbrido, a educação híbrida, o ensino personalizado, tudo isso pode ser usado, podem ser tendências que usem a inteligência artificial também. Mas, afinal, né, o que é inteligência artificial para quem nunca teve aí um primeiro contato com a área? Eu trouxe 3 conceitos para vocês. Do primeiro cara que falou em inteligência artificial que existe, que é o John McCarthy. Agora, pensem, quando o John McCarthy estava falando sobre inteligência artificial e criou esse conceito que vocês leem aí? Nos anos 2000, vocês acham? Não sei. Antes, aqui o pessoal falando antes, 1956.
já se falava em inteligência artificial. Não é coisa nova, gente, é coisa antiga. Agora explodiu, mas há muito tempo se fala em inteligência artificial. E quando vocês quiserem um autor mais contemporâneo que fale sobre o tema, indico o Russell, né, que é quem escreveu essa segunda definição, que inteligência artificial é a arte de fazer máquinas inteligentes e autônomas. Elas vão precisar cada vez menos da intervenção humana para conseguirem atuar. Essa é a ideia. E aí tem uma definição minha que é, né, a IA pode ser definida como uma habilidade que o computador tem de fazer tarefas que antes só nós, seres humanos, realizávamos. E a gente se fala o tempo todo, né? Por que a gente era Homo sapiens? Porque nós éramos os únicos seres inteligentes. A inteligência era o que nos diferenciava dos animais, dos objetos inanimados. E agora? E agora que temos máquinas inteligentes? A minha irmã trabalha com turismo e ela sempre vendeu roteiros de viagem. E ela falou, e agora meus clientes não pedem mais roteiro, porque eles estão fazendo roteiro usando a inteligência artificial. Tem gente se consultando com médico ChatGPT. Então, gente, ela vai ter impacto não só na educação, em todas as áreas e na economia, fortemente. E o que a gente precisa... Eu trouxe aqui um pequeno glossário para a gente entender algumas coisas, porque eu posso citar ao longo aí da nossa conversa, e vocês ficarem meio, né, o que será isso? Machine Learning, gente, é o jeito como a máquina aprende. Se vocês já usaram alguma ferramenta de inteligência artificial, vamos pegar aqui o Gemini, ou Gemini, que é a ferramenta de inteligência artificial do Google, que é gratuita, que basta estar logado com seu e-mail do Gmail, que você consegue acessar. Se você faz uma pergunta e a ferramenta te dá uma resposta errada, e sim, responde muita coisa errada, e a gente tem que ter discernimento, porque apesar deles terem trilhões de dados, eles não sabem tudo. É a gente que está alimentando. E às vezes você perguntou uma coisa, te entregou uma coisa errada. Aí tem lá um momento em que a ferramenta te pede um feedback. Poxa, mas o que foi que eu errei? E aí você dá um dislike, um descurtir ali e informa, você errou. E você diz para ela qual é a resposta certa. Com aquilo, vou dar um exemplo bem bobo. Quando eu estava brincando, né, com a inteligência artificial, eu perguntei para ela assim, quem é Ana Gabriela Simões Borges, que sou eu? E aí respondeu assim, não sei, não deve ser uma figura pública ou personalidade relevante. Aí eu falei assim, tá errado. Dei um dislike lá e falei, tá errado. E eu acho que se vocês entrarem lá e perguntar quem é Ana Gabriela Simões Borges, vocês vão ver o que ele vai entregar, que fui eu que ensinei. Então, isso é legal? Super. É um perigo? Super. Super. E veja, antes, todos nós éramos consumidores de informação. Hoje, eu digo que todos nós somos prosumidores, ou seja, produtores e consumidores de informação ao mesmo tempo. Isso é muito bacana do ponto de vista democrático, de acesso à informação, de liberdade de expressão, mas é perigosíssimo do ponto de vista que qualquer um pode escrever o que quiser. E se tiver alguém despreparado navegando nesse oceano cheio de tubarões que é a internet, pode se dar mal, né? Então, a gente precisa estar muito preparado para o uso da inteligência artificial. Tem um pesquisador da área de inteligência artificial chamado Walter Longo, ele também foi publicitário por muito tempo, e ele diz o seguinte, hoje, estudos científicos comprovando que os jovens têm 40% menos repertório vocabular do que a nossa geração. Quem é professor aqui e está em sala de aula, constata, e não precisa de pesquisa de Harvard nenhum para saber que isso é verdade. Em uma frase única, quantas vezes os jovens falam tipo? Basta
ver isso. Tipo, é porque eu vou fazer isso tipo, tipo. Falta de repertório vocabular. E o que é necessário para um bom uso da inteligência artificial? Repertório vocabular. Então, minha gente, essa conta não está fechando, a gente precisa refletir. Também é importante vocês saberem o que é LLM, Large Language Models, porque vocês vão usar, ChatGPT é uma ferramenta de LLM. Ok, e o que é isso? Significa que ele é um chat de conversa que usa uma linguagem muito similar à do ser humano. Ou seja, ele conversa como nós. Você tem a sensação de estar conversando com alguém ao bater um papo com o ChatGPT ou ChatGPT, como prefiram. E o que é um prompt? Vocês já ouviram falar em prompt? Só para eu ter uma ideia, quem já ouviu falar em prompt, levanta a mão, para eu ver aqui quanto tempo que eu gasto nessa explicação. Bastante gente não ouviu. Então, prompt, gente, ele é o comando que a gente dá para a inteligência artificial. Se vocês não ouviram falar, vocês vão ouvir muito daqui para frente. A gente vai conjugar muito o verbo promptar. Dá um prompt aí. Eu promptei o meu prompt, eu vou promptar. Então, isso vai virar um verbo, como virou gugar, né? Então, tem vários comandos que são bem interessantes. O Eli5 e o TLDR, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. No final, eu explico, porque são dois comandos muito bacanas. E redes neurais, gente, é a forma como a inteligência artificial funciona. Eu falei que lá dentro, no software, existem trilhões de dados. E como ela trabalha? Fazendo que nem o cérebro da gente. Conexões para trazer para nós, conexões entre todos os dados que estão ali no repertório, para entregar para nós a melhor resposta. E essa melhor resposta só virá se nós estivermos bem preparados para promptar e tivermos bom e vasto repertório vocabular. Gente, tem IA para tudo. Tem IA para fazer texto, para produzir imagem, para produzir áudio, para fazer vídeo. Tem IA para criar jogos, tem IA para avaliar ideias, para interpretar documento. Esses dias mesmo, eu estava escrevendo um material e precisava de um resumo do Marco Civil da Internet, que é uma lei longa, né? Aí eu jogo lá na ferramenta de inteligência artificial e peço para me resumir o documento em alguns tópicos. É possível fazer isso? Totalmente. Totalmente. E existe, quem quer tirar foto da tela, tira agora, porque essa tela é importante. Essas duas ferramentas que estão aí em amarelo, elas são como caixas de ferramenta. O que é uma caixa de ferramenta? Quando você entra num site, vocês têm que digitar no Google, "There's an AI for that". E lá, está tudo em inglês, mas lá vocês vão ter simplesmente 12 mil ferramentas de inteligência artificial que resolvem cerca de 14 mil tarefas humanas. Poxa, Gabi, hoje eu vou dar uma palestra e não estou sem tempo de fazer uma apresentação no PowerPoint. Que legal, você tem o texto, você tem uma ideia do que você vai falar? Se você jogar numa ferramenta de inteligência artificial, faz uma apresentação maravilhosa de PowerPoint ali usando o Gamma App, que, olha, depois que a gente conhece isso, fica difícil largar, viu? E por que a gente está falando disso, né? Por que isso é tema desse congresso de cidades educadoras? Porque a gente não pode falar em educação ignorando esse impacto, né? Hoje, a gente tem muitos estudantes que não estão aptos a usar. Vocês escutaram já algum aluno falando em Luzia? Quem escutou os alunos falarem Luzia, levanta a mão. Quem é a Luzia? Que não é Luzia, na verdade é Luz IA. E ela não está mais disponível. Quem estava? Eu fiquei triste, eu estou sofrendo um luto da Luzia, porque ela foi retirada do WhatsApp e ela transcrevia áudios. Para mim, no caso, eu usava a Luzia para transcrição de áudios. Às vezes a pessoa me mandava um áudio, eu não podia ouvir, era só mandar para a Luzia e ela transcrevia.
mas ela é uma ferramenta de inteligência artificial e o WhatsApp tirou por quê? Porque o WhatsApp está criando a sua própria. Hoje a gente tem que entrar numa ferramenta de inteligência artificial. Daqui a pouco a gente não vai mais precisar, ela vai estar na palma da nossa mão, na ferramenta que é uma das que a gente mais usa para comunicar, que é o WhatsApp. Então, gente, eles estão usando, mas sem preparo nenhum. Eu não tenho filhos, mas fui professora há muito tempo e tenho sobrinhos, sou a tia, né? Eu fiquei para titia. E aí, meus sobrinhos, eu faço vários testes com eles, né? Tenho um sobrinho pequeno, Gabriel, chamei o Gabriel. Falei, Gabriel, você está usando alguma coisa de inteligência artificial? Tô, tia. Luzia, ChatGPT, Bard, na época que ele falou, era o Bard, ainda não era o Gemini. E ele estava usando tudo. Eu falei, você está usando para quê? Para fazer pesquisa da escola. Eu falei, só pesquisa ou você está fazendo trabalho também? Ah, também, né, tia? Perde menos tempo, aí eu tenho mais tempo para jogar vôlei, para brincar e etc. Qual é o problema? A visão que o Gabriel, meu sobrinho, tinha de inteligência artificial é que era um buscador e que tudo que ele colocava lá de pergunta, ele tinha resposta verdadeira. Eu perguntei, você acha que o ChatGPT sabe tudo? Ele sabe? Tudo que eu pergunto, ele responde. E aí eu falei, você sabia que ele pode responder errado e que ele sempre vai responder, mesmo que ele não saiba? Aí eu expliquei para ele, né, do jeito mais infantil, como funciona a aprendizagem da máquina, que ele entrega coisas erradas, provei para ele, fiz uma pergunta que eu sabia que a ferramenta entregava errada. Eu falei, está vendo? A máquina é falível. E a gente precisa mostrar isso para as pessoas. A gente tem que mostrar os dois lados. A gente vai conseguir fugir de os estudantes usarem isso para o aprendizado? Não, não vamos conseguir fugir. Então, que a gente, pelo menos, os oriente a usarem da melhor forma que for possível, né? E ela vai crescer cada vez mais. O TikTok foi um grande fenômeno que conseguiu não sei quantos usuários num curtíssimo espaço de tempo. As ferramentas de inteligência artificial deixaram o TikTok comendo poeira. ChatGPT hoje já é a ferramenta mais utilizada no mundo. E diz que está vindo uma mais avançada, que é o Cloud agora. Então, vamos aguardar. Porque, se bem usada, elas podem nos trazer ganhos significativos para as formas de ensinar também. Tem uma amiga minha, professora de matemática, que disse assim, poxa, Gabi, eu tenho uma dificuldade com métodos. Eu só sei ensinar a regra de 3 de um jeito, do jeito que eu aprendi. E, às vezes, meus alunos têm dificuldade e eu não consigo ensinar de outro jeito, me falta repertório. Que é uma coisa comum, a gente costuma ensinar do jeito que a gente aprendeu. Mas, às vezes, a gente precisa ter um repertório maior, nem todo mundo aprende do mesmo jeito. E ela, hoje, está usando o ChatGPT para ajudar a dar muitas ideias e muitas formas de ensinar a mesma coisa. E tem sido muito útil. Então, há ganhos, mas quando a gente usa da forma certa, né? Penso eu que a gente deve, mais do que temer, experimentar. Ter as nossas próprias experiências, né, para chegar às conclusões. E muita gente deve estar pensando assim, Gabi, mas eu ouvi dizer que nos Estados Unidos um supermercado trocou todos os seus funcionários praticamente por máquinas. Hoje você não vê em alguns supermercados dos Estados Unidos repositores em prateleiras de mercado, somente robôs. Então, vamos ter muitas perdas de emprego. Não precisa ir lá nos Estados Unidos, gente. Vai aqui na Decathlon. Quem faz esporte e compra alguma coisa aqui na Decathlon sabe. A gente tinha um monte de atendente no caixa. Hoje você chega ali e tem um monte de máquinas. E você vai pagar suas coisas sozinho. Você passa o código de barra, você paga, você faz tudo sozinho. Então, haverá perda de empregos? Sim, com certeza. Haverá criação de novos empregos? Sim, com certeza. Tá? Então, vamos ter novas profissões aí. Agora, gente, estamos super conectados, né? Os jovens estão cada vez mais conectados. Então, a gente tem aí, pesquisas super recentes, de 2023,
que mostram que a gente está super conectado, que a gente tem banda larga, que os jovens estão iniciando cada vez mais cedo a sua vida e experiência no ambiente digital, né? Antes, muitos na primeira infância, antes dos 6 anos de idade. Já falei para vocês também que eles estão com um repertório vocabular fraco, né? E também não é à toa. Vejam a quantidade de horas, e aliás, recomendo a todos vocês que trabalham em ambientes e ecossistemas educativos a leitura do livro Fábrica de Cretinos Digitais, do neurocientista Demouget, que conta para nós o que acontece no cérebro das crianças e jovens quando eles têm uma ultraexposição às telas, que é o que está acontecendo. Na minha época, a minha mãe dava chupeta para a gente ficar quieto e acalmar. A chupeta do século XXI virou o celular, né? Então, a gente tem que estar atento a esse novo contexto. Esse pesquisador é um cara que eu gosto muito, é um filósofo, historiador, né? Tem vários livros aí conhecidos e best-sellers dele, mas ele diz o seguinte nesse livro Homo Deus, que não é que a gente vai ter uma revolução da inteligência artificial, ela já está acontecendo, já está. E a gente vai ter que se reinventar. Não teremos esse tempo que a gente acha que vai ter para adaptação. E aí, gente, vejam, né? Aquilo que eu estava dizendo para vocês, o ver para crer está obsoleto. A gente tem aquela imagem da criança ali com a boca aberta, é para dizer que hoje os golpes, né? Lembram quando ligavam para nossas mães e falavam, estou aqui com a sua filha sequestrada, aí aparecia alguém chorando e as nossas mães achavam que a gente estava sequestrado? Hoje está difícil, porque ela pode receber uma videochamada nossa, com a nossa voz, e que não é a gente. Então, gente, os golpes hoje, quem manda áudio aí pelo WhatsApp, cuidado. Pegando um áudio seu, qualquer pessoa com um áudio e uma foto sua faz você falar qualquer coisa, usando ferramenta de inteligência artificial. Então, minha gente, é isso. Existem muitas discussões no globo, né, mundialmente, discussões para a regulação da inteligência artificial. Já existe uma regulação em parte da Europa, já existem países proibindo, existe um grande número de professores que acha que deveria ser banido, né, dos ambientes escolares, mas existem grandes grupos e redes particulares também já implementando ferramentas de inteligência artificial no seu dia a dia. Então, a gente vai ter muitas novidades aí nos próximos dias. Há uns 2 meses atrás, eu dei uma palestra no interior aqui do estado e tinham 1.400 professores na plateia. Perguntei a eles, quantos de vocês usam ferramentas de inteligência artificial? 4, mais ou menos, levantaram a mão, numa plateia de 1.400 professores. Aí eu mostrei essa tela e falei, gente, tem inteligência artificial no Spotify, quando você recebe uma sugestão de música, tem no Waze, quando você quer pegar um caminho mais curto, tem no Duolingo, quando você está aprendendo línguas, e ele percebe que você erra alguma coisa com frequência, ele te entrega mais daquilo que é para você aprender. Ensino personalizado. Na Alexa, a minha mãe, tadinha, ela morre de medo da Alexa. Porque tem um brinquedo na Alexa, um jogo, que se vocês não jogaram ainda, joguem, que se chama Akinator, que ela adivinha a pessoa que a gente está pensando. Claro que não é adivinhação, é um jogo que trabalha por algoritmos e que ela vai ali eliminando coisas até chegar na figura pública que você pensou. Então, normalmente ela acerta. E aí a minha mãe diz que tem pacto com o demônio essa Alexa, ela sabe até o que a gente está pensando. E então, gente, está aí, ó, robozinho que limpa, relógio, nosso smartwatch, todos os dados que ele capta nossos aqui com a localização ligada. Gente, tudo isso é inteligência artificial. E depois que eu mostrei essa tela e perguntei quantos de vocês usam inteligência artificial, todo mundo levantou a mão. A gente já está vivendo num mundo de IA.
A gente só não se deu conta disso. Aqui, quem assistiu, levanta a mão. Pois é, então tem muita gente aí da minha geração, né? E aqui, gente, vejam, tudo que Hanna-Barbera previu lá na década de 60, porque esse desenho é de 68, 69, foi muito sucesso nos anos 70 e 80 também. Veja que tudo que previu, e, gente, eu me lembro desse episódio aqui, ó, onde é Beth, eu acho o nome dela, não me lembro, onde ela está com... Mas eu lembro que ela estava fazendo uma ginástica laboral só das mãos, porque nessa época eles já não usavam mais o corpo para quase nada. Tinha o robô para limpar a casa, tinha esteira rolante, tinha o relógio, já tinha TV tela plana, já tinha notícias, né, online. Então, veja, todo o futuro que foi previsto nesse desenho fantástico da Hanna-Barbera aconteceu. Até viagem para a Lua. Até Elon Musk, né, fazendo o foguete da ré. Então, a gente não duvida que mais nada seja possível, né? E, gente, por que eu trouxe aqui algo mais sobre o ChatGPT? Porque ele é a ferramenta que está sendo mais usada, né? E quem não usou ainda, vai usar, provavelmente. E veja, 89% dos estudantes já estão utilizando o ChatGPT para fazer trabalhos escolares. Os educadores acham que tem que ser banido. Já existem proibições, como eu comentei há pouco, né? E já tem outras versões aí que estão progredindo. Então, hoje já tem gente achando o Gemini, que é do Google, melhor. Outros estão achando o Copilot da Microsoft melhor. Vem aí o Cloud, que promete ser a melhor de todas. Então, não vai parar. Agora vai ser uma ferramenta de IA atrás da outra. E eu recomendo que, se vocês não usaram ainda, pelo menos conheçam a ferramenta. E quais são os desafios que a gente vai, alguns dos desafios que a gente vai entregar pela frente, porque a gente vai perceber pela frente, né? Primeiro, gente, claro, vai impactar no processo de aprendizagem. A partir do momento que os estudantes conseguem ter tudo pronto e na mão, com um simples clique, eles deixam de construir o conhecimento. E esse deixar de fazer o processo de construção, de fazer sinapses, né, no cérebro, de construção, isso vai ter, sim, um impacto. Não é à toa que vocês devem já ter sido impactados nas redes sociais por um videozinho do Marcus Meyer, que fala lá que, pela primeira vez na humanidade, os filhos serão menos inteligentes que seus pais. Vocês já viram um videozinho assim? Quem já viu, levanta a mão. Ó, bastante gente já viu. E em que é inspirada essa fala do Marcus Meyer? No livro que eu indiquei para vocês, Fábrica de Cretinos Digitais, onde Demouget explica cientificamente o que vai acontecer com o cérebro, que, na verdade, gente, é quase que um atrofiar do cérebro que não está sendo usado, que recebe tudo mastigado. Então, com certeza teremos muitos riscos éticos, especialmente para a ciência. Tenho conversado agora, né, quando eu estava concluindo o doutorado, os professores já estavam preocupadíssimos com isso. Como que vai ser a produção científica? Será que a gente vai poder acreditar que foram as pessoas mesmas que pesquisaram? Ou uma ferramenta de inteligência artificial está entregando uma tese pronta? Então, claro que vão acontecer problemas éticos, né? Muitas habilidades deixarão de ser desenvolvidas. E uma outra habilidade é a curiosidade, que é importantíssima para gerar vontade de aprender. Para que eu vou aprender? Se com um clique eu recebo tudo que eu quero. Eu não preciso armazenar mais nada. Tem tudo ali, basta clicar. Então, haverá prejuízo, sim, inclusive o desestímulo ao contato com outras pessoas. Gente, eu me peguei com esse desestímulo esses dias. Eu lembro que, quando eu queria ter uma ideia, eu chamava a minha equipe, reunia todo mundo assim numa rodinha e falava: gente, vamos lá, vamos fazer um brainstorm, um toró de palpite rapidinho, que eu preciso de uma ideia para tal coisa.
e a gente trocava ideias ali nesse momento. E esses dias uma pessoa da minha equipe falou: Gabi, você nunca mais chamou a gente para pedir ideia, desde que você usa o ChatGPT. E eu falei: é verdade. Então, veja, a gente se pega. Imagine as crianças que daqui a pouco não querem mais socializar. É cada um no seu celular. Como a gente vê, às vezes, famílias inteiras num restaurante, cada um com o seu celular e ninguém interagindo entre si. Triste isso, né? E pode gerar dependência, né, gente? Porque como qualquer droga e qualquer coisa que é muito boa, gera dependência. Então, a gente precisa estar atento a isso, porque também vai substituir aí algumas tarefas, né? Agora, também tem muitas oportunidades, né? Tem todas essas oportunidades. Eu preciso correr, porque meu tempo já está quase indo para a fita, mas se quiserem fotografar aqui todas as possibilidades, auxílio em pesquisa, pode estimular o pensamento crítico. Tem um jeito de estimular o pensamento crítico que é muito legal. Você pode pedir para a ferramenta de inteligência artificial se comportar como seu oponente socrático. Inclusive, essa é uma dica que a Unesco dá de boas práticas de inteligência artificial na educação. Você fala para o ChatGPT: atue como meu oponente socrático e vamos debater tal assunto. Você fala um argumento, ele te rebate. Você fala outro, ele rebate. E com isso você vai treinando os seus argumentos e sua capacidade de diálogo. É muito legal essa ferramenta. A gente pode mostrar também, né, que a máquina falha, quanto é importante, a importância das relações humanas. A gente pode usar para personalizar o ensino, perceber aquilo que os alunos têm mais dificuldade, ter ideias de novas formas de ensinar, novos métodos, planos de aulas criativos. Tudo isso a gente vai poder fazer. Agora, vocês vão ter que ter uma escolha, né? A gente tem esse autor aí que escreveu esse livro, acho que na década de 70, se eu não me engano, Humberto Eco. E ele já falava que as tecnologias cresceriam tanto que, em algum momento, a gente teria que tomar uma decisão. Será que a gente vai tomar a decisão de ser apocalíptico em relação às ferramentas de inteligência artificial, tecnologias, ou a gente vai se integrar? E se integrar não significa, aqui na visão de Humberto Eco, aceitar sem criticidade. Não. Se integrar deixa eu ver qual é. Vou experimentar, vou tomar minhas conclusões, vou ver o que eu posso ganhar com isso, o que eu tenho que combater com isso. Então, gente, fica aí a escolha de vocês. A IA pode te ajudar a ter estratégias para a educação, a IA vai te ajudar a criar plano de aula, a fazer revisão gramatical, comunicado, aqueles comunicados chatos que às vezes a gente tem que mandar para os pais e aquelas coisas todas, vai te ajudar a aprimorar a argumentação usando a função de oponente socrático, vai te ajudar a simplificar conteúdo, mas você tem que saber promptar. E o que é isso, né? O que é esse promptar? Eu já vou dizer, mas antes eu quero fazer um convite para vocês. Porque nós temos no Instituto GRPcom 2 projetos absolutamente gratuitos que vocês podem se inscrever e que vai ajudar vocês em todos esses desafios. Com a inteligência artificial, com a cidadania digital, com educação socioemocional, com a aproximação entre família e escola. O Televisando, que é um projeto da RPC, tem do 1º ao 5º ano para professores. E o Ler e Pensar, que é um projeto de educação infantil até final do ensino médio e que os professores que se inscrevem também ganham gratuitamente a assinatura da Gazeta do Povo. Então, gente, vocês podem passar lá no nosso stand, nós estamos com o stand aqui, inclusive, dando alguns brindes bem bacanas lá, passem lá depois, conheçam mais sobre esses projetos, né? E conheça os projetos, faça a sua inscrição para começar aí no 2º semestre, ganhe brindes ainda e tudo isso de forma rápida, fácil e tudo mais. Então, vamos, para concluir agora, dizer o que é promptar e como você faz um bom prompt. Essa receita de prompt vocês não podem perder, porque é o que vai ajudar vocês no dia a dia e faz toda a diferença promptar
para os resultados que você vai ter ou não da inteligência artificial. Então, vamos lá. Gente, prompt, como eu já tinha falado, é o comando que a gente dá para a inteligência artificial. Porque você tem que pedir para ela fazer alguma coisa. Ok. Já estou com a plaquinha de concluir ali. Vamos lá. E aí, gente, eu estava estudando, quando eu estava estudando redes neurais, eu não sabia o que era e não conseguia entender, porque eu estava lendo livros técnicos sobre isso, estava muito difícil de compreender, porque tudo era explicação muito técnica. Aí eu falei para a inteligência artificial, descobri esse comando em um dos cursos que eu fiz, e hoje eu uso muito esse comando, que é o Eli5, Eli5. O que é? Você escreve isso no chat GPT para algo que você esteja com dificuldade de compreensão. E o que significa Eli5? Explain like I'm 5 years old. Me explique como se eu fosse uma criança de 5 anos. E ele vai te explicar de uma forma bem didática, bem fácil, qualquer assunto extremamente complexo. Você pode fazer Eli5, que é 5 anos, Eli10, que é 10, Eli15, que é quantos você quiser, tá? Mas é um comando muito útil. O comando que eu falei que eu ia contar para vocês, que eu usei para resumir o marco civil da internet, foi o TLDR, que significa too long, didn't read. Quando você dá esse comando para uma ferramenta como o ChatGPT, você pode colocar lá uma lei de 20 páginas. Tem uma lei de 20 páginas. Resuma e me entregue em tópicos. Resuma e destaque os principais pontos dessa lei. Ou coloque lá, TLDR. E aí você vai ter uma entrega muito legal. E existem outros comandos, que é o do it yourself, transforme isso em perguntas e respostas, esse texto, crie uma avaliação a partir desse texto. Dá para fazer muita coisa, gente, muita coisa, né? E aí, tem essa receitinha de prompt que eu não podia deixar vocês saírem daqui sem isso. E vou explicar cada um dos pontos agora, tá? Atenção, preparem os celulares, podem fotografar a receitinha de prompt, que ela vai ser útil para vocês. O que é o P? Primeiro, você tem que pedir para que a ferramenta de inteligência artificial assuma um papel. Um papel. Ah, meu Deus, a cadeira está atrapalhando, eu vou tirar. Agora podem tirar que não tem cadeira atrapalhando. O banquinho está atrapalhando ou não, a mesinha? Espera aí que nós vamos tirar também. Tem água aqui, espera aí. Então, gente, olha aí, muita gente interessada em tirar a foto do prompt, hein? Mas é bom vocês tirarem mesmo, porque eu uso muito, 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 diariamente, essa receita. Então, gente, o que é o P? O P é quando você pede para a inteligência artificial assumir um papel. É muito diferente você dizer para a inteligência artificial assim, crie um plano de aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele vai criar, mas vai ser mais ou menos aquela coisa bem ruinzinha. Agora, se você falar assim, assuma o papel de um professor de história, especialista em Segunda Guerra Mundial, e crie um plano de aula que... Tananã, quando você pede para ele assumir o papel, ele cria vários filtros dentro do algoritmo e vai te entregar algo muito melhor. Então, não esqueça de pedir para ele assumir o papel. Essa é a coisa número 1. O A é de ação. Você tem que pedir o que você quer que a ferramenta faça por você. Você quer que elabore um texto, que crie, que resuma, que analise, que escreva, que dê ideias? O que você vai querer? Você tem que dizer qual é o verbo de ação. Aí você vai dar um contexto. Vamos supor que eu pedi para ele usar, que o contexto é como a inteligência artificial está sendo usada nos dias
atuais na educação. Aí ele vai considerar esse contexto. Ou eu posso dizer assim, ó, é para o LinkedIn, é para um ambiente corporativo de trabalho, diga como a IA está funcionando nos negócios. Se eu disser para que é o texto, der um contexto, a entrega também vai ser muito melhor. E você pode ainda dar exemplos. Vamos supor que você lê um artigo, achou joia. Você quer que seja parecido com aquele, porque aquele modelo está muito bom. Aí você pode dar um exemplo para ele se basear. E ele vai entregar muito similar. Então, o E é de exemplo. E o F, gente, é de formato. Quantos parágrafos vai ter o texto que você quer? Quantos caracteres? Vai ser um texto argumentativo, dissertativo? Você quer em primeira pessoa, quer em terceira pessoa? Como é que você quer usar, que você quer esse texto? Então, eu configurei o ChatGPT já com o meu jeito de conversar. Vocês devem ter percebido que eu sou bastante informal. Então, ele já pegou o meu estilo de escrita. Eu imputei lá vários textos de minha autoria 100% e mando para ele, olha, siga esse exemplo de texto. Quando eu peço um texto hoje, para fazer um e-mail, alguma coisa assim burocrática, ele me manda prontinho, mas, gente, parece que fui eu. Parece que fui eu. Então, a gente vai ensinando, né? Vai ensinando e ela vai se aprimorando, está ficando inteligente. Então, gente, essa é a receitinha que vai fazer toda a diferença nos resultados que vocês vão obter. Tá? E aí, para finalizar, a gente tem um ganho com a inteligência artificial, que é, a gente não precisa mais ser enciclopédico. Não precisa mais armazenar trilhões de dados. Tem coisas que armazenam esses trilhões de dados para nós. Mas a gente vai precisar saber usar. E a gente ensina tanta coisa na escola, né? A gente ensina próclise, ensina ênclise, mesóclise. Não estou diminuindo aqui os professores de língua portuguesa, nem os conteúdos curriculares. Por favor, gente. Aliás, gosto muito de língua portuguesa, sempre foi uma das matérias que eu fui melhor na escola. Mas tem coisas que são igualmente ou mais importantes e que a gente não está falando, como a cidadania digital, como a inteligência artificial. A gente vai precisar acordar e falar sobre isso em algum momento. Na minha dissertação de mestrado, eu perguntei para 80 professores o que eles faziam na sala de aula quando um aluno levantava a mão e comentava alguma coisa da televisão. A minha dissertação era sobre TV. E um deles, dos 80, me disse que dava vazão à conversa se o assunto fosse relevante. Na época, teve o primeiro beijo gay na novela, quando eu estava pesquisando. E aí a professora até me deu esse exemplo. O aluno chegou e falou, professora, eu vi na TV que um homem beijou outro homem. E foi a primeira vez que aquilo aconteceu em rede nacional, numa TV aberta. E vejam, das 80 professores que eu entrevistei, uma discutiu a situação. Então, a gente não dá para ser esses 79 que fecham os olhos e fingem que não estamos vendo o que está acontecendo à nossa volta com a inteligência artificial. E, gente, somos seres sociais, o tempo todo em construção, não seremos substituídos. Gabi, eu só estou um pouco com medo dessa palestra, porque eu acho que a gente pode perder a nossa profissão. Não tenham esse medo. O professor e a humanidade do professor, a inteligência emocional do professor, a capacidade de mediar o conhecimento, jamais será substituído por nenhuma máquina. É o que eu realmente acredito, né? E precisamos aprender urgentemente curadoria, ferramentas para uso da cidadania digital e alfabetização midiática, que os nossos projetos gratuitos podem ajudar vocês. Passem lá no stand e conheçam. Dialogar ou, pelo menos, flertar com a IA é urgente.
E eu gosto de terminar com essa frase aí que um dia eu pensei, que é na frieza de todas essas máquinas, de todos esses robôs que a gente está vivendo, de era da inteligência artificial, o calor das nossas relações humanas é que vão fazer toda a diferença e que vão ser um ativo cada vez mais valioso. Então, minha gente, não se assustem com as máquinas, usem-as da melhor forma que vocês puderem e conseguirem, porque ela, a partir de agora, será uma realidade na vida de todos nós. Muito obrigada. Esperem um segundo, porque a Gabi, que é a minha assessora aqui, está me pedindo a foto com todo mundo atrás. E aí eu vou pedir para vocês uma foto animada, tá, gente? Animada, mas animada. Mas animada, assim, todo mundo levantando a mão, porque a foto não tem palma, né, gente? Vamos lá. Valeu, gente. Muito obrigada. Adorei estar com vocês aqui nessa manhã. Vocês foram uma plateia muito legal. E eu vou deixar aqui no último slide também um QR Code para vocês se conectarem comigo pelo LinkedIn e para mandarem todas as dúvidas que vocês quiserem e interações. Tem meu e-mail aí, tem as nossas redes sociais, @Instituto GRPcom, onde a gente publica vários conteúdos que ajudam os professores nisso. Então, sigam a gente lá nas redes sociais, @Instituto GRPcom, e vocês vão ter muitos conteúdos como esse que foi apresentado aqui hoje, tá bom? Valeu, gente! Beijo para vocês e ótimo congresso para todos nós. Muito bem. Senhoras e senhores, chegamos ao fim dessa jornada incrível, com aprendizado. Agradecendo a doutora Ana por todas as informações aqui prestadas hoje. A todos vocês, nosso muito obrigado e nosso boa tarde.